Seja muito bem-vindo a mais um Fala Líder. Hoje a gente está com presença forte feminina aqui nesse podcast que você sabe. A gente fala de liderança, fala de ferramentas para você melhorar a sua trajetória na vida pública. E estamos aqui hoje, mais uma vez, sendo oferecidos pela Licitar. A Licitar é a parceira do nosso podcast. Se você quer uma relação mais transparente, mais humana e mais eficiente com seus fornecedores, a Licitar ela trabalha 24 horas para te proporcionar isso. Então, se você trabalha na gestão pública, conheça a Licitar. A Licitar é parceira e oferece esse episódio aqui para gente. E hoje a gente está com uma pessoa que quem do meio político conhece é aquele amor à primeira vista. Pessoa muito carismática e, pelo que a gente conhece, muito competente. E tão pouco tempo como prefeita já conquistou um espaço gigantesco no meio político. A gente está falando aqui da Xanda, prefeita de Serrania e presidente da MM Mulher, não é isso? Diretora do movimento, né? Movimento Municipalista das Mulheres. Movimento Felipe. Municipalista das Mulheres. Seja muito bem-vinda, Xanda, né? Obrigada, o prazer é meu estar aqui com você nesse bate-papo, né? Antes, né, só mostrar para vocês aqui que nós recebemos presente. Viu, o Renan tá brigando comigo aqui, o Renan da edição tá brigando comigo aqui, porque ele é cachaceiro mesmo. Sétimo Sentido, lá de Serrania. Essa é da boa mesmo, Xanda? Essa é boa. Quero ver o que você vai achar. Depois você me conta. Serrania, cidade da pamonha, do mel, do café. Do queijo. Tem a farinha de milho lá também, é famosa, muito boa. Uhum. Temos bastante produtos lá voltado para culinária, né? Uhum. Voltado para gastronomia. E você tá me devendo a visita lá, Felipe. Pois é. Nádia. A Nádia é da pamonharia Caboclo. Eu vou levar o Felipe aí para comer a sua pamonha, viu? Pois é, porque assim, o Falcão teve aqui. Patos também é conhecido como Cidade do Milho. E eu falei com ele, assim, como que o milho é abençoado, né? Você faz bolo de milho, faz suco de milho, você faz milho cozido normal, faz pipoca. Isso. Agora, a estrela, pra mim, pelo menos, é a pamonha. A pamonha é bom demais, né? Não tem, né? E na hora que você provar a nossa lá, então... É nacionalmente conhecida, né? A Caboclo Tereza é. Uhum. E assim, uma coisa que eu vejo muito lá em Serrania também, Xan, assim, uma sensação que eu tenho de capricho, assim. Todo mundo fala, nossa, que cidade bonita, cidade caprichada. Vocês têm essa cultura lá, né, de cuidar bem das coisas, né? Tem mesmo, Felipe. Até mesmo nós estamos, né, com o nosso governo na questão não só da cidade, mas também cuidar das pessoas. Uhum. Hoje nós estamos lá revitalizando as nossas praças, porque a gente quer esse cuidado, né, com a família, ter onde ir com os seus filhos, né, divertir, passar um momento junto ali, descontraído. Uhum. Então, essa é a nossa prioridade mesmo, em cuidar da nossa cidade. Uhum. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui a gente gosta de ir lá atrás, né? A gente quer entender realmente a trajetória, que com a trajetória, com as histórias, a gente conhece melhor as pessoas e aprende, né? Desde que o ser humano é ser humano, ele aprende com as histórias, né, que a gente escuta. E eu queria saber de você, né? De onde você vê, a gente pergunta aqui se é filho de quem, Isso. né? E assim, como é que foi sua trajetória pessoal mesmo? Você é casado? Como é que é? Sua família lá de Serrania mesmo? Felipe, eu sou casada, né, com o Edivânio, tenho um filho, Edivânio Júnior, e, como diz, sou e não sou de Serrania, porque a minha família dos meus avós tinha fazenda lá perto, mas assim, quando o meu pai, as minhas irmãs foram ficando mais velhas para estudar, o meu pai perguntou para minha mãe se ela queria ir para Serrania ou para Alfenas para a gente começar a estudar. Aí, como a família da minha mãe era de Alfenas, ela optou por Alfenas. Então, eu sou alfenense, né? Nasci em Alfenas, mas com 19 anos... eu conheci o meu marido, fui por Serrania, apaixonei, não saí mais de lá. Hoje sou serraniense, já recebi o título de cidadã serraniense. E, para mim, Serrania é tudo. Amo Serrania, Felipe. Né? Sua família continua lá? Como é que é? Ela tá em Alfenas? Agora está dividida. Hoje eu tenho irmã e irmãos que moram em Serrania, os meus pais estão em Alfenas,
mas ficam lá em Serrania também. Como a gente levou um pouco para Serrania. É muito ligado, né? Porque Alfenas era uma... Serrania pertencia a Alfenas, né? E depois virou cidade, não é isso? Isso. Aí, então, mas ainda eu brinco, eu falo que Alfenas é o bairro de Serrania. É um bairro, né? É um bairro de Serrania. Tá certo. E aí você começou lá com 19 anos, formou, você formou em qual área? Sou professora. Olha só. E já dá pra ver pelo jeito, assim, né? O jeitão acolhedor. Aí já comecei a atuava aqui em Alfenas, né? Trabalhei 6 anos no Colégio Atenas. Aí depois fui lá para Serrania, fiz concurso, passei no Estado. Hoje eu sou efetiva do Estado. Já aposentei de um cargo. Agora eu tenho um cargo de supervisora, só que eu atuei pouco tempo como professora, porque logo que eu comecei lá, eu assumi a direção da escola. Em 2000, eu fui convidada para fazer parte da chapa, para assumir a direção, eu entrei como vice. Em 2002, o diretor se afastou, eu assumi e fiquei até agora 2024. Nossa, muito tempo, né? Foram. Só que nesse meio termo aí, Felipe, eu me ausentei, porque em 2012 eu fui convidada para ser vice-prefeita. Ah, sim. E eu aceitei, só que não fomos felizes, né? Não foi a hora, mas aí depois eu voltei para a escola e voltei para a direção novamente. Então, entendi. no total, foram 20 anos de direção. Nossa, então essa sua veia de liderança já começou cedo, né? Porque começou como professor e já foi para a direção da escola. E direção de escola é algo que é desafiador, porque você tem que cuidar do bem mais precioso das pessoas, que é a prole, né? Os filhos. Tem aqueles que são bonzinhos, tem aqueles que são muito inteligentes, aí você tem que incentivar de uma forma, tem aqueles que são mais problemáticos, aí você tem que incentivar de outra. Professores, gestão de recursos, empresa. Então, é uma função bem difícil, bem desafiadora, exige uma veia forte de liderança, né, Xan? A gente tem de dedicar e tem de gostar mesmo, Felipe, é igual você falou. Ali nós estamos cuidando das famílias, né, dos filhos, ali os pais, os servidores. Então, é um desafio mesmo. Então, começou ali, eu acho que a liderança, para mim, o desafio foi à frente da Escola Estadual, diretor Nelson Rodrigues. E você tem saudade da época lá? A gente fica com saudade, que é muito tempo, né, Felipe? É uma vida, né? E ali a gente conhecia todo mundo, ainda mais por ser uma cidade pequena. Então, ali a gente sabia de todo mundo, né? Dos problemas de todo mundo, conhecia todo mundo. Então, eu acho que foi até o que me levou, né? A política, tá onde eu estou hoje. Eu sou muito grata à escola por isso, que eu acho que é o reflexo do meu trabalho, né? Tinha uns meninos lá que você olhava assim e falava, ixi, esse aí... Isso é difícil. Foi crescendo e virou uma coisa legal. Deve ter um monte, né? Tem. E a gente olha, como que pode? Até eles mesmos falam, a gente deu tanto trabalho para a senhora, né? Não, mas é gratidão, né? Eu vou te falar, eu quando eu era mais novo, na escola, era bagunceiro mesmo. Meu irmão, eu tenho um irmão, que esse meu irmão, ele é muito dedicado, muito disciplinado. Ele se tirava 100 em tudo. Ele é 3 anos mais velho que eu. A gente sempre estudou nas mesmas escolas, né? Aí meu irmão vinha, né? Tirando nota alta, nota boa, o orgulho da escola. Aí vinha eu depois. Nossa. Tipo assim, eu não tinha tanta dificuldade, né? Aquela coisa ali de tomar bomba e tudo. Mas eu era muito hiperativo ali, arteiro, né? Então o pessoal falava, meu Deus do céu, com que diferença, né? O irmão nota 10 o outro ali com 7 ali, né? Passando de vez em quando. Era bom história, era bom geografia. Matemática era bom também, mas as outras, aquela dificuldade. E aí encontrei, né, no aeroporto a Marinette, que era a diretora do colégio nessa época. Aí ela falou, nossa, eu te acompanho lá no Facebook, fico feliz demais do que você virou, não sei o quê. E aí a gente fala assim, nossa, que legal, né? Acompanha a gente e tudo. E lembra, né? Porque que eu estudava lá, que dá quase 30 anos, né? E lembra, sua mãe, não sei o quê. E memória de professor é boa, né? Lembra nome, lembra tudo. Ô, Felipe, é tão gratificante agora, né? Foi uns meses atrás que nós tivemos aqui na inauguração, o dia que foi do SAMU, do helicóptero, quanto que foi? Sim, então uns 3 meses, mais ou menos. Isso.
Quem que eu encontro lá? Uma ex-aluna nossa, a Tainá, que é médica do SAMU, junto Sério? com vocês. Que chique. Aí, na hora que ela me viu, né, ela veio cumprimentar. Aí, ó, esse é o nosso orgulho, a gente vê que a ex-aluna nossa hoje está aí prestando serviço aí como médica no SAMU. E assim, eu vejo que a profissão de professor é algo muito nobre, né? Você entrega muito e você nunca sabe, você está plantando ali nas sementes, você nunca sabe o que vai virar, é uma responsabilidade grande. E o que isso te ajuda hoje como prefeita? Porque assim, aí eu vou voltar num exemplo meu lá no SAMU. Eu, quando tem muitos desafios, mas muitos mesmo, eu fui presidente de DCE. Eu representava lá 6 mil estudantes na época da PUC lá de Belo Horizonte. Aí eu olhava assim e falava assim, cara, isso aconteceu a mesma coisa quando eu tava lá no DCE e eu resolvi dessa forma. E realmente, tipo assim, te prepara, né? E a direção de escola é algo muito importante, que é desafiador. Só que a proporção da cidade aumenta um pouco. Né? É o que eu falei, Felipe. Quando eu assumi esse compromisso, eu falei, eu estou deixando de cuidar de 10% da cidade para cuidar de 100%. Uhum. E é isso que você falou mesmo. Tem várias situações que eu volto lá atrás. Que eu falo, lá na escola, eu reunia assim e dava certo, funcionava. Então, vamos fazer assim? Vamos tentar, ainda mais com o trabalho de equipe. Porque agora a gente está com uma equipe nova, né? Eu cheguei com pessoas novas, então não é mais a minha equipe da escola. Então, até eles me conhecerem, ver o meu jeito de trabalhar. Então, eu peguei e trouxe muita coisa isso da escola, de como trabalhar em equipe. E eu vejo também que você começou a prefeitura no gás total, né? Porque você chegou e rapidinho todo mundo já te conheceu, você já mostrou que veio. E a gente fala que o movimento municipalista, às vezes as pessoas não entendem muito bem a importância, mas nada mais é que você dá protagonismo para a sua cidade. Você dando protagonismo para a sua cidade, através do representante, você consegue abrir mais portas, tanto do governo estadual quanto do governo federal, da iniciativa privada, para talvez no futuro trazer uma empresa, para deixar os desafios, que são muitos, com mais pessoas ali para te ajudar, né? O líder ele tem que trabalhar essa questão de unir as pessoas. E você agora já é, dentre 853 cidades, a prefeita que é a referência do movimento da mulher municipalista. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Até eu quero pedir licença para você, quero mandar um abraço para o nosso presidente Falcão, da MM, né, e agradecer a ele por essa oportunidade, por confiar, né, na minha pessoa e estar representando as mulheres. Olha que compromisso, só que responsabilidade, né? Mas fiquei muito feliz, estou muito empenhada. Como diz, a semana mesmo eu estava lá na MM para a gente estar resolvendo já o planejamento de como vai ser esse trabalho nosso para estar incentivando, Felipe, mais mulheres na política. Porque hoje, igual você falou, nós somos em 853 municípios. Nós temos 68 mulheres prefeitas. Então, se não me engano, nós estamos com 100 e poucas municípios sem vereadoras, 333, esse eu não esqueci por causa do 333, que tem apenas uma vereadora mulher representando o município. E aí eu quero, né, através da minha pessoa, das outras companheiras prefeitas, que as mulheres, né, consigam enxergar, ver o potencial que a gente tem, que a gente pode também estar junto com vocês, com os homens na política, que eu falo que a gente tem de caminhar em parceria, lado a lado, e mostrar esse lado sensível da mulher para estar governando, que também é muito importante, né? Com certeza, né? Porque gestão pública, ela própria já tem essa questão da alternância no seu cerne. E visões diferentes é importante para o crescimento de uma cidade. A cidade é um conjunto de vários segmentos. Então, a gente tem mulheres, homens, a gente tem raça, negro, branco, a gente tem orientação sexual, nós temos profissões, nós temos vários segmentos. Você junta algumas das questões que a gente tem orgulho de ver lá na frente, que é uma mulher prefeita, diretora, professora, e
completamente ponderada nos seus posicionamentos, né? Sem radicalismo, sem esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem tudo para agregar e fazer com que esse movimento da mulher municipalista cresça mais, né? Eu acho que o Falcão foi muito feliz em escolher seu nome para ser essa pessoa, para avançar. Eu lembro na época da campanha dele, ele veio aqui, ele teve aqui, ele falou seu nome, falou, não, aqui no sul de Minas a gente tem liderança tal, temos a Xanda, que é uma liderança mulher muito forte, tal. Isso na época lá da campanha dele, ele já falava seu nome. Então, assim, muito, muito legal, assim, fico muito feliz de ver. Isso é muito bom, né? Pra gente também, igual você falou, até mesmo pra gente poder estar exaltando o nosso nome da nossa cidade, né? Ali a importância, igual falou, a gente vai estar abrindo caminhos ali para o nosso povo de serrania, trazendo mais coisas para nossa cidade, para nossa comunidade. Isso é muito importante, porque a gente não pode parar, né, Felipe? Não, com certeza. Desde a campanha eu falo que quem não é visto não é lembrado. Com certeza. Então, nós temos de estar trabalhando agora com essa responsabilidade de estar representando as mulheres. É um desafio que eu assumi, que é vestir a camisa e vamos estar trabalhando para estar representando bem as mulheres aqui em Minas Gerais. O que falava isso, que eu aprendi isso com o deputado Marcelo Albrantoni. Ele fala assim, o poder público é um devedor que deve todo mundo. Se você estiver devendo todo mundo lá da sua rua, quem que você vai pagar primeiro? Você vai pagar primeiro quem cobra mais. O que você vê mais, né, é o mais chato. Então, às vezes a pessoa não entende, né? Essa coisa de você estar indo nos lugares, indo participar e tudo. Mas nada mais é do que isso que você falou, quem não é visto não é lembrado. Isso. E você precisa estar sempre cobrando. Olha minha pauta, olha meu negócio, olha meu trem, para as coisas avançar, né, Xan? Senão vai acomodando, falar, aquela ali não está preocupada, aquela ali não tem interesse, né? Com certeza. Um outro ponto que eu vejo também, assim, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aqui no nosso podcast são pessoas que às vezes estão começando na trajetória de liderança. E nós não temos uma receita de bolo pronta, mas a gente vê que muitos ingredientes eles se repetem, assim, as pessoas falam uma coisa, falam outra, às vezes dá uma pincelada. A gente tem que entender também o que é esse perfil, né? Você, como diretora, às vezes você via uma outra lá que falava assim, não, essa aqui tem perfil para assumir a direção, né? Que deve ser deixar seu filho lá deve ser um negócio. Né? E também na política, né? Vereadores e tudo, prefeitos, vai chegar um momento que você vai ter que também, né, passar o bastão para um sucessor. O que você enxerga que são características de uma boa liderança? Que você acha que você tem, ou você acha que você olha assim e fala, não, a pessoa que faz isso, ela é boa para estar à frente dos projetos, ela é boa para estar talvez numa secretaria. O que você enxerga assim de perfil mesmo? Felipe, essa questão de líder, como diz, é aquela pessoa que se envolve, né? Eu falo que primeiro ela tem de gostar do que ela faz, para ela poder liderar. E é o que eu falo muito para o pessoal lá na prefeitura. A gente tem de saber fazer para saber mandar. Porque não tem como também, como que você vai liderar uma equipe se você não sabe como faz. Então, eu acho que é aquela pessoa dinâmica, que gosta do que faz, né? Que sabe o porquê que ela está ali, mexer com o ser humano, eu acho que é com as pessoas, gostar, porque eu amo, Felipe, eu amo pessoas, eu amo ficar no meio das pessoas. Então, acho que um bom líder tem de ter, né, esse relacionamento, gostar de estar com as pessoas, envolver com as causas. Então, eu acho que é por aí. É quem conecta, né? Isso. A pessoa que é a liderança, ela vai pegar, às vezes, numa temperatura, o outro na temperatura baixa, o outro na alta, você vai... Não, peraí, vamos chegar junto aqui na mesma temperatura pra gente caminhar junto. É mais ou menos isso, né? Isso. Conectar pessoas, né? Isso. As situações, né, de estar acontecendo, igual você falou, você chega lá, o negócio tá pegando fogo. Eu falo, lá na escola eu brincava muito, a gente tinha de virar a viola, o cabo da viola. A gente chegava com problema lá com o pai, o professor, e ali a gente virava o cabo da viola e pronto, resolvia. E resolvia. Deixa eu te perguntar uma coisa, vou te perguntar duas. Uma na época do colégio e outra agora na prefeitura. O que eram os principais desafios lá na época? Principais dificuldades? Você falava assim, nossa senhora, isso aqui no começo você apanhava muito, e depois você foi melhorando ali. Primeiro na escola e hoje na prefeitura. Quais são as principais dificuldades que você vê?
Ô, Felipe, lá na escola, que eu achei foi a maior dificuldade para mim, porque lá era escola do Estado. Eu brincava, né? O nosso chefe ficava longe. Né? Então, ali, para os recursos, né, era muito difícil chegar. Então, a gente teve de lutar, ir muito atrás, correr, porque ali eu peguei a escola, bem dizer, ali sucateada, então nós tivemos de reformar, fazer muitas melhorias, e era tudo muito longe, por ser uma cidade pequena ali, parece que não era lembrada, mas conseguimos. Estadual, né? É estadual. Então era muito difícil, e o município não abraçava a causa por ser escola do Estado, e a questão também foi a de trabalhar em equipe, a parte humana que eu tive dificuldade ali no começo deles aceitar o meu jeito de trabalhar mais junto, mais unido, mas graças a Deus consegui. Então, na escola foi esse. Agora, na prefeitura, Felipe, o que eu estou achando vai ser o meu maior desafio, que já abracei a causa, é a questão da habitação, da moradia. Porque ali o pessoal quer muito realizar seu sonho da casa própria, quer ter sua casa própria. E hoje eu cheguei lá com um loteamento iniciado lá já, e aí, como diz, está no início, sabe? Só ali o terreno ali, mas o pessoal já está sonhando ali com a sua casa. Então, esse eu acho que vai ser o meu maior desafio, que ainda eu brinco que as meninas dos olhos nossos, lá a prefeitura, vai ser esse loteamento da Serra dos Ipês, que é construir a casa própria para o povo de serrania. Então, eu quero, né, no final do meu mandato, estar entregando a chave da casa para aquele que sonha em ter sua casa própria. É uma caminhada longa, né, Xanda? É difícil, né? A gente sabe que os direitos humanos passam por várias coisas, e uma delas é a habitação. A gente vê que essa é uma questão muito sensível, e você falou tudo, né? Que você falou que o seu perfil hoje é mais cuidar das pessoas, ter mais essa proximidade das pessoas. E tem que ter o sentimento, sentir o que é, né? Sentir aquilo ali que é o que realmente se precisa, e realmente correr atrás disso, né? Eu acho que é uma sensibilidade grande olhar para esse lado da habitação, não é isso? Então, e a gente fica feliz, ô Felipe, porque semana passada mesmo em Belo Horizonte, né, a deputada Grace, quero agradecê-la e mandar um abraço. Ela abraçou essa causa comigo, já está liberando recursos para nós lá, e também a deputada estadual, né, a Carol Caran, que também está comigo, né, falou que vai estar junto entregando a chave. Então, as 3 mulheres, olha que coincidência, Felipe. Tá vendo? Olha as mulheres aí no poder, né? É forte, né? Então, a gente tem esse compromisso, tanto com a Grace como a Carol Caran, de estar realizando esse sonho do povo serraniense. Nossa, e assim, que legal, né? Porque eu acredito que essa junção de forças aí feminina é algo que é difícil de você ver, né? Um município que tem a deputada mulher, a estadual mulher, a federal mulher e a prefeita mulher, né? Assim, eu sou suspeito para falar da Carol e da Grace, porque a Grace eu conheço desde a época lá que o Pablito era vereador, a turma lá. Meu tio hoje trabalha lá, o tio André, né? Inclusive, mandou um abraço pro tio André, que hoje é assessor da Grace. Nós recebemos junto um título de cidadão ali de Boa Esperança. Olha! Tive esse privilégio junto com ela. E a Carol. Nossa, assim, a primeira vez que eu vi um discurso da Carol, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, que força, né? E que experiência que ela tem. Ela tem aquela carinha boa, né? Eu falo que ela é uma bonequinha de porcelana. Não é? E muito... Eu acho que o perfil de vocês 3 é parecido, assim, por incrível que pareça, assim. São mulheres que estão sempre levando um sorriso no rosto, estão sempre com esse carisma, mas por trás disso é um trabalho muito sólido, né? Muito consistente. Isso. Você vê uma deputada federal, né? Aí tem toda a trajetória dela, a Carol, né, no direito, e toda a trajetória que ela tem aí muito forte também, e a sua como, né, diretora, liderança, e hoje presidente do movimento da mulher municipalista. Então você vê que 3 mulheres fortes, né, tem tudo para voar, né, serrania, né? Para dar certo, né? E falando também, Felipe, eu não poderia deixar de falar
dos meus vereadores. Sim. Como que é o meu relacionamento ali. Eu tenho um excelente relacionamento com a Câmara. Eles são muito parceiros, a gente está trabalhando muito juntos, né? A gente até ficou feliz, porque eles falaram, porque agora todo final de mês eu vou lá na reunião para a gente, depois que encerra a reunião, a gente tem um bate-papo ali também. Então, eles falaram que os prefeitos não tinham esse costume de estar indo lá e a gente está indo junto. Eu queria mandar um abraço para os nossos vereadores lá da Câmara, lá de Serrania, que isso é muito importante para a gente ter um governo, como diz, sólido ali, né? Que junto com eles, o executivo não caminha sozinho. A gente precisa do legislativo e a gente tendo essa parceria é muito rico. Quem vai ganhar com isso é a população. Nossa, e assim, você tocou num ponto extremamente importante, porque a gente vê muita diferença entre as situações do município, né? Nem sempre o município tem o privilégio de ter a Câmara e o prefeito caminhando na mesma direção. Às vezes a gente vê por situações graves, a gente até entende, mas às vezes a gente vê por mesquinharia de alguma parte ou outra, e quem perde é a população. Então, assim, a Câmara Municipal ela tem muito protagonismo, né? Porque, bem que se fala, é até clichê, mas é um clichê que realmente é verdade. É quem está mais próximo do povo. Isso. E aí o pessoal fala muito, né? Você quer conhecer a cidade, você vai lá na Câmara Municipal. Porque aí você vai ver um representando de uma parte, um representando da outra, você pega aquele povo ali e aí você vai entender o que é a realidade daquela cidade. E eu acho muito interessante você falar sobre isso, porque realmente quando a cidade caminha poder executivo, poder legislativo na mesma direção, você não gasta energia errada, né? Você não fica gastando energia com bobeira, sabe? Você vai para frente, né? E a população que ganha com isso, né, Felipe? E a visão dos vereadores também é importante, né? Porque eu acho que eu não lembro pode ser que tenha, né? Que eu tô até desinformado, mas eu não lembro de saber de prefeito que vai mensalmente na Câmara para ter essa reunião, porque você só vai entender os problemas se você tem um diagnóstico, né? E eles passam os problemas, né? Para a gente ter essa escuta, né? Esse momento de escuta com eles. Isso eu acho que é muito importante. Aí, voltando, tem uma coisa que a gente ouve muito falar também, aí já voltando naquela questão de perfil de liderança, um bom líder ele tem que saber escutar, né? Porque normalmente quando você dá a cara mesmo, você às vezes, na maioria das vezes, você não vai escutar o que você quer ouvir. Mas você tem que ter aquele poder de escuta, interpretar aquilo, que não é nada pessoal, né? Na maioria das vezes, às vezes acontece ser pessoal, mas nada pessoal, e buscar resultado dentro daquilo que foi colocado, né? Eu acho que essa escuta é muito importante, né, Jean? Nossa, eu acho que é fundamental. Para um governo, né, ser feliz, prosperar, ele tem de ter, sim, tanto a escuta como o diálogo, né, Felipe? Eu acho que as duas coisas, as duas características que o líder tem de ter. Saber dialogar e saber escutar, né? E executar, né? Também. Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, né? Jean, e outra coisa também que eu vejo você também, uma participação muito, muito efetiva junto com os consórcios, né? Eu vejo que você vai nas reuniões, que você debate, que você escuta, está sempre atento às prestações de contas, está sempre dando uma ideia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da importância dos consórcios ali, né, da região. A gente estava comentando aqui que o Ademir vai assumir agora o consórcio. Qual que é o nome mesmo? Cismarpa. A gente tem lá o Cisu, tem o Cislagos aí, que está promovendo muitos eventos. Queria que você falasse um pouco dessa importância dos consórcios. Ô, Felipe, até foi assim que eu assumi, que eu fui procurar me inteirar mais sobre os consórcios, porque o Rosiel, de Poço Fundo, me convidou para fazer parte do consórcio Cislagos. Hoje eu faço parte da diretoria do consórcio, então foi onde eu me aprofundei mais em relação aos consórcios, porque até então, para mim, era desconhecido. E, né, tomando esse conhecimento, a gente faz parte também ali de Carvalhópolis, do Cidersul, né? Estamos aí no SAMU, no SISU SAMU, estamos no Cislagos, a gente participando.
eu acho isso muito rico para as prefeituras, principalmente para cidades menores, igual a nossa, que a gente não consegue abranger tudo, até mesmo na área da saúde, que eu falo que socorre muito nós ali é os consórcios, é os Cislagos, porque a gente não tem condição de estar atendendo, né? E ali, com essa parceria com os consórcios, isso facilita para a gente poder atender o nosso cidadão na hora que ele precisa. Então, eu acho muito válido, temos mesmo de estar fortalecendo os nossos consórcios, participando do consórcio, estamos aí também na Lago, né, o nosso consórcio, ainda eu brinco que Serrania é o único que não é banhado pelo Lago de Furnas e faz parte do consórcio da Lago. Então, eu acho isso muito enriquecedor e que todos os prefeitos tenham de reconhecer isso, incentivar e ajudar que os consórcios cada vez se fortaleçam mais. É porque, assim, você pega... antes, né, era difícil para umas prefeituras menores conseguirem dar vazão a exame, consulta, esse tipo de coisa. E quando você tem uma administração de consórcio onde todos administram de forma igualitária, você pega o consórcio, tem aí, sei lá, 29 municípios, 50 municípios, e aí os municípios, cada um tem a sua cota e consegue fazer um exame mais barato, fazer uma consulta mais barata, uma cirurgia mais barata. Você vai diminuindo aquela coisa que a gente via historicamente de fila de não sei quantas pessoas para catarata, fila de não sei quantas pessoas para não sei o quê. Claro que sempre vai ter, né? O SUS, infelizmente, ele é limitado, mas a gente consegue dar muita vazão a isso, né? Então, e até mesmo, né, quando nós fomos fazer os nossos 100 dias, que eu pedi para a saúde fazer o levantamento, através dos consórcios, nós conseguimos zerar a fila de cataratas, de mamografia. Olha só. Então, eu acho que isso é muito importante. Os nossos exames, nós conseguimos atingir 80%. Ainda eu falei que eu quero chegar no 100, mas já conseguimos, né, as consultas. Hoje nós não temos mais aquela fila, fala que chegar, que está atrasado, que está esperando muito, graças aos consórcios. Com certeza. E assim, a gente vê também uma proximidade muito, muito interessante entre os prefeitos ali do entorno, né? A gente vê Fama, o Alexandre, vê o próprio Rosiel de Poço Fundo, as cidades, elas ali, Serrania, Alfenas, Fama, Poço Fundo, acaba que vocês, Areado, acaba que vocês têm uma sinergia entre vocês ali, né? Ô, Felipe, eu fico muito feliz. Eu sou católica, tá? Independente aí da religião. Tenho muita fé, Nossa Senhora Aparecida, minha protetora. Então, eu falo assim que eu acho que eu sou abençoada. Eu cheguei, assim, nesse mundo, a gente vai reconhecer que é um mundo machista na política, né? Pra você ter ideia, 853 municípios, só 68 mulheres, o restante... tudo homem. Fui muito bem acolhida, consegui fazer essa integração, fazer, né, ter essa parceria com os nossos municípios parceiros. Hoje a gente tem um bom relacionamento com todos os prefeitos aqui da nossa região. Onde a gente está junto, a gente troca figurinha, um liga para o outro, a gente sempre está apoiando um ao outro, e isso eu acho, né, importante. Até quando eu recebi ligações de prefeitos, já no segundo mandato, pedindo ideia, eu falei, nossa, que chique, né? Que chique, né? Fiquei orgulhosa, falei, que coisa boa. Então, acho que sabe, essa energia, essa parceria entre nós aqui do sul de Minas é muito boa. Então, esses parceiros, esses prefeitos, quero mandar um abraço a todos, não vou citar nome para não errar ninguém, mas é muito bom, eles são muito acolhedores, até os que já estavam, tá no segundo mandato, que está iniciando, teve, sabe, essa acolhida entre nós ali, essa parceria, é muito gratificante. E a gente vê também que essa relação entre os prefeitos, que o prefeito, a bomba história no colo do prefeito. Então, por exemplo, vamos supor, a segurança. A segurança é papel do Estado, através das forças, né, da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Só que se tiver algum problema de segurança, a pessoa não consegue bater lá na porta do governador, né, ou na porta do presidente. Não, vai bater na porta do prefeito. O próprio SAMU, que é a instituição que eu administro hoje, se tiver alguma demora, algum atendimento mal feito, que é exceção, mas às vezes acontece, o pessoal não sabe que existe Felipe do SAMU, vai bater na porta da prefeita. Então, acaba que se vocês
não se acolherem entre vocês, dificilmente você tem com quem dividir esses problemas. Isso. E às vezes um problema que para você tá muito difícil, e vai lá, o Rosiel já resolveu aquilo há muito tempo, já tá fácil, não, faz isso. Ou às vezes um problema aqui pro Ciaça aqui de Varginha tá muito difícil, você já resolveu lá. Então, assim, essa troca é muito importante, né? É demais. Até eu falo que eu fiquei muito feliz que a primeira visita que eu tive na prefeitura de prefeito foi do Ceasa aqui de Varginha. Ah, sério? Que Ele chique. que foi lá me visitar. Uhum. A gente ficou, né, muito feliz da presença dele lá. Quero mandar um abraço para ele. E acho que é isso, falou tudo, Felipe, porque às vezes a gente vê que para a gente o problema é enorme. Mas já para outro companheiro, como ele já viveu, ele já viu, ele tem outra visão, ele já tranquiliza a gente, passando a experiência dele para a gente. Então, isso é muito importante, essa troca de experiência. E eu não tenho vergonha e ligo, corro atrás, pergunto, questiono, vou visitar. Aí, como diz, estava agora esses dias para trás ali em Cabo Verde, o Claudinho, a gente estava conversando no início aqui da nossa conversa. Então, sempre eles falam, vão lá, vai visitar, vai ver como que a gente trabalha. E a gente vai mesmo. Eu gosto de ir, visitar, conversar, ver como funciona, para a gente chegar e adaptar para o nosso município. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Xande. Para quem está começando, né? Às vezes a pessoa está vendo você aqui, né? Começou lá como diretora, como professora. Às vezes a pessoa se enxerga, né? Fala, pô, eu acho que, quem sabe um dia eu não posso ser prefeito aqui da minha cidade. O que você, para quem está começando, ou como um vereador, ou trabalhar com um prefeito mesmo, nossa, posso ser secretário de educação. Para quem está começando, qual que é a dica que você dá para quem vai começar ali na política, na área pública? Felipe, eu acho que primeiro a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, né? Nós temos que ter o sonho e acreditar nele. E correr atrás, que todos somos capazes de ir onde a gente quiser. Então, eu acho que depende da pessoa, da gente. E eu falo, gente, eles brincam, né, no mundo político, mosquinha morde na gente, né? Porque depois que você entra na política, você começa a envolver com as pessoas, você vai vendo os resultados, que você consegue, né, solucionar o problema delas ou ajudar, amenizar. Isso é muito gratificante, Felipe. Então, eu, né, deixo aqui o meu recado, principalmente para as mulheres e para quem queiram ser aí um vereador, um prefeito, que lute mesmo, que corra atrás do seu sonho, que é muito gratificante. Nós precisamos, sim, acreditar nos nossos sonhos e correr atrás. E assim, uma coisa é a boa política, né? A gente estava até falando essa questão dos prefeitos muito unidos. Você vê que cada um vai ter uma ideologia. Eu gosto mais do lado da esquerda, eu gosto mais do lado da direita, eu gosto mais de não sei o quê. Só que quando você assume um papel ali de gestor, você tem que pensar como que eu vou pagar a conta do remédio? Como que eu vou fechar a folha de pagamento de salário esse mês? Como que eu vou valorizar o servidor no plano de carga e salário? Então, assim, tem várias questões que isso não exige ideologia, isso vai exigir capacidade de gestão. Então, essas partes também são importantes, né, para a pessoa ir aprendendo e se qualificando. Não é um bicho de 7 cabeças, se for pensar, porque tem muita gente competente para ajudar, mas ao mesmo tempo tem que ser muito ligado, né? Ô, Felipe, eu acho que a gente tem de capacitar, a gente tem de correr atrás, temos de estudar muito, ler muito, porque para a gente ter as informações. Porque quem tem informação, quem tem o conhecimento, consegue fazer uma boa administração. Então, antes de tudo, eu falo, a gente não pode ter preguiça. A gente tem, como diz, ainda eu brinco, o que você faz da meia-noite às 5? Eu falei, eu vou começar a ler mais, que não está dando muito tempo. Então, da meia-noite às 5, nós vamos ter de se virar. Então, o conhecimento é essencial. Você correr atrás, fazer cursos, capacitação, se inteirar do assunto, do que você quer, né? Se for a política, se for para ser assessor, se for para trabalhar junto na área da saúde, né? Envolver mais. Eu não estava tão envolvido na área da saúde quando ainda eu entrei na política. Educação vai ser a menina dos seus olhos. Lógico que é, isso não posso nem falar, mas eu aprendi muito a gostar da saúde, Felipe. Porque
Você está aí na saúde, você sabe. Então, a gente envolve ali, porque é aquele momento. Se não é você que está doente, é a sua esposa, é o seu pai, seu filho. Aquilo você fica muito vulnerável, muito sensível. Então, é um momento que eles precisam de uma atenção, de uma escuta, né? Pelo menos ali daquele desabafo. Então, assim, a saúde, eu falo que hoje estou apaixonada na área da saúde ali na prefeitura. Eu falo que é muito gratificante e a gente conseguir lutar para resolver os problemas, né? Hoje eu estou com 3 demandas lá, sim, que eu falei que eu estou correndo atrás. Gente, tá difícil, mas né, estamos aí em parceria, até com a deputada, para chegar lá no hospital de Belo Horizonte, que a gente vai, a demanda é para lá, mas eu fico até meio constrangido quando a família me liga, e aí, prefeita? Fala, gente, vai dar certo, vamos confiar, a gente está correndo atrás, a gente tá lutando, porque é uma coisa que as pessoas não esperam e também a gente não pode esperar, porque saúde não tem como esperar, Felipe. É, com certeza. Então, a gente vestiu a camisa, é prioridade hoje, até como né, habitação, educação, o social, né, e a saúde é o primordial para nós. E assim, é uma coisa que no começo eu tive essa experiência. Eu antes era mais da área de lidar com gestores, né? Lidava com prefeitos, com vereadores, deputados. E aí, para levar as demandas para o governo, eu levava para a Secretaria de Educação, segurança, infraestrutura, ia para a saúde. Então, assim, conhecia, mas não era tão profundo. Quando veio esse desafio da gestão do SAMU, é um quebra-cabeça no início difícil de você montar, né? Como é que... tem a regulação fácil, aí tem o hospital não sei aonde, mas como que não tem vaga? Esse vai para Belo Horizonte, não, esse fica aqui mesmo, esse vai de SAMU, não, esse tem que ser ambulância branca, esse vai de helicóptero, esse não vai. Porque na sua cabeça você fala assim, não, todo mundo precisa do helicóptero. Isso. Né? Mas assim, no começo é desafiador. Mas depois de um tempo, tem um recurso que não sei, tá não sei aonde, tem outro recurso que tá não sei aonde. Aí depois, quando você vai conseguindo se acostumar e montar esse quebra-cabeça, pelo menos o sentimento que eu tenho é assim, cara, eu mexo com isso, eu trabalho com isso, eu fico dias pensando sobre isso e aprendendo sobre isso. Se não for eu para ajudar essa pessoa, quem que vai ajudar? Entendeu? Isso. Então, assim, é um sistema muito complexo. Algumas pessoas até criticam, mas você vai interferir e tal. Cara, não é interferir, você vai facilitar um caminho e no final das contas você está salvando uma vida. Não é isso? Então, assim, a saúde, ela realmente é apaixonante. No começo você assusta, né? Que é muita demanda, muita gente, e você tem aquela urgência, né? Igual a família está com urgência, você está com urgência. Mas com o tempo você começa a ser essa figura de segurança, né? Olha, nós vamos caminhar para esse lado e tal. Olha, tem esse tempo. Eu acho que as próprias pessoas, por mais que elas ficam preocupadas e querem a maior agilidade, todos nós somos assim, a gente também, quando precisa desse jeito, as pessoas entendem que existe um processo que você é um agente de suporte ali, né, Xana? Ô, Felipe, você falou bem claro, o suporte. É a gente, porque aí vem a política. Nós não somos agente político, né? Porque ali a minha cidade é pequena, a gente depende tudo de Alfenas. Um abraço pro meu prefeito Fabinho, que não me desampara. Sim. Então, porque eu falo que eu acordo com a saúde e durmo com a saúde. Porque na hora que eu abro o WhatsApp, é uma demanda à noite, e aí tem também onde você falou que a gente interfere politicamente. Não é que a gente vai... Sim. Da carteirada, né? Isso, porque eu já tive, né, nesse primeiro semestre, 2 ocorrências graves lá na minha cidade, que eu precisava de uma UTI e não tinha disponível, não tinha. Então, eu tive de entrar como agente político, ter esse bom relacionamento com os prefeitos, né? Liguei para o Rosiel, liguei para o Fabinho, para a gente ver o que a gente podia fazer, e o Fabinho, nas 2 vezes, me atendeu, né? Mandou o SAMU, estava lá, parceiro, para transferir. Então, isso aí é muito gratificante, porque a gente está naquela angústia, não sabe para onde ir, o que fazer, e a gente tem esse momento que a gente pode estar ajudando. E assim, nós como gestores, né, a gente tem que ter uma responsabilidade redobrada com as coisas, porque
Eu já precisei do SAMU 2 vezes. Minha mãe, ela teve 2 situações que ela teve infarto, assim, pessoalmente precisei, né? Minha família já precisou algumas vezes, meus amigos, né? Que a gente às vezes nem sabe. Mas eu já precisei, já chamei e já tive essa oportunidade de ver o atendimento na época lá em Belo Horizonte, e sonhava em mexer com o SAMU. Então, assim, a gente, no seu caso, né? Você sabe que se faltar talvez uma alimentação na escola, talvez aquela pessoa não estude, não vire uma médica do SAMU. Isso. Né? Se faltar talvez um recurso ali, talvez para fazer um cuidado de uma praça, aí uma criança vai ficar dentro de casa, vai desenvolver alguma ansiedade. Então, tem que ter muita responsabilidade, né, Xan? Tem, porque eu falo, a gente não pode nem parar para pensar muito, né? Porque você vai cuidar ali da cidade toda, né? Uhum. Então, igual você falou, como gestora, eu tenho que ter esse olhar para todos os lados, Uhum. né? Tanto para a saúde, como para a educação, como para o social. Uhum. Então, ali a gente tem de ter mesmo essa visão e ver o que é essencial naquele momento. Uhum. É o que vou atender a minha população, o que eles estão precisando, que vai ser preciso naquele momento para eles. Uhum. Você falou de educação. O que você vislumbra para a educação de Serrania? Hoje eu quero dar os parabéns para minha secretária Janaína, minha educação lá está bem, Uhum. e a gente deslumbra cada vez melhorar mais. Até, Felipe, eu já estou realizando um sonho de uma das escolas municipais lá da CEIR, que era ter uma cobertura para as crianças fazer atividade física. Eles não tinham. Eles precisavam ainda passar pelas ruas da cidade para chegar lá numa praça esporte para fazer essa atividade. Hoje nós já iniciamos as obras, já vamos estar concluindo até outubro. Eles vão ter esse espaço coberto dentro da escola. Que legal. Porque eu acho que é tudo, ainda mais para as nossas crianças que a gente atende, desde a creche até os anos iniciais, né? Até o 5º ano ali é municipal. E a gente também não deixa de lembrar, mas eu como diretora 20 anos da estadual, a estadual também eu abracei. A gente, igual eu falo, é uma família só. A educação toda é uma só ali para a Serrania. E a gente quer cada vez melhorar mais, capacitando os nossos professores, os nossos servidores. Hoje a gente tem a parceria com a Brand Brasil, né? E a gente viu que cada vez está evoluindo, está melhorando mais os nossos resultados. E eu acho que é isso, igual eu já falei para você aí no começo, que conhecimento transforma as coisas. Então, nós temos de dar conhecimento para os nossos alunos, para a gente ter orgulho de ver ele lá na frente. Com certeza, assim. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu estudei a vida inteira, assim, 90% da infância no mesmo colégio. E lá a quadra era aberta. Então, assim, a gente jogava bola lá, o pé, as bolhas, até, né, caía, ralava tudo, aquele negócio lá. A gente sempre queria a cobertura da quadra. No dia que eu formei, no ano que eu formei, no outro descobri a quadra. Falei, não, tô esperando eu ir embora. Só pode. Mas, assim, isso, eu lembro que aí a gente conheceu o pessoal das outras turmas e tal. Aquilo ali foi uma alegria para todo mundo, a quadra coberta. E é isso, né? Aos pouquinhos vai construindo, né? Então, e também, Felipe, foi um compromisso nosso de governo e conseguimos realizar, foi o transporte urbano. Olha só. A gente não tinha o transporte para as escolas. Os bairros mais longe, né? As mães, como diz, levava 7 horas, quando vê logo já tinha de voltar para buscar. Hoje nós temos 2 rotas lá em Serrania. Olha só. Para buscar os nossos alunos em casa para poder levar para as escolas. Porque era, sabe, difícil. A panha de café lá, Serrania, né? É a panha que é o forte lá. Então as mães precisavam sair para ir para a panha. Não tinha de pagar alguém para levar a criança até a escola, no dia de chuva, até mesmo de sol. Então, e eu, como estava na escola, via tudo isso, presenciei muitos depoimentos de pais, de mães, e agora nós conseguimos, então, fazer essa linha na cidade. São 2 linhas que estamos pegando as crianças em casa para levar para a escola. E esse é um olhar muito sensível, né? Eu acho que vai muito dentro daquilo que você falou também, de cuidar mais das pessoas, né? Eu tenho um caso que ele é triste e engraçado ao mesmo tempo, porque tem um grande amigo meu na época do curso de Ciências Sociais, hoje ele é um cientista político forte, aí é o Thales,
Teve um dia, quando eu comecei a faculdade, era num campus que ele ficava a 1h30 da minha casa de ônibus. Então eu tinha que acordar muito cedo, era 4h30 da manhã, chegava sempre atrasado, aquela coisa toda. E aí, teve um dia que ele falou assim, ué, mas por que você não veio ontem? Aí eu falei com ele, não, porque choveu. Aí até assim, ele riu, ele falou assim, chove, você não vai na aula? O que é isso? É de açúcar? Pô, mas mal sabe ele que era lá onde eu morava, tinha um lugar que alagava, era de ônibus, 1h30, era difícil. Sair de 4h30 da manhã, tá escuro, tá chovendo. Aí eu fiquei pensando, falei, realmente, né? Aí depois, hoje eu lembro desse caso e eu penso assim, falo, cara, ele morava mais perto, então pra ele não fazia tanto sentido faltar num dia de chuva, né? Não fez nem por maldade, mas por você fica pensando, cara, como que às vezes coisas que são normais, naturais, para algumas pessoas que têm alguns acessos, é uma dificuldade muito grande para outras. E essa sensibilidade do gestor era muito importante para conseguir enxergar isso. Você pensar, como você falou, uma rota, às vezes pode parecer uma coisa boba, uma coisa pequena para quem não vive esse problema. Mas a pessoa tem que se preocupar como é que ela vai fazer para ir para a escola, como é que vai fazer para conseguir se acomodar. A mãe, a questão do trabalho, às vezes ela pode simplesmente não poder assumir uma responsabilidade de trabalho ou uma oportunidade melhor para ela, porque quem vai buscar? Né? Quem busca. Então, assim, são coisas que a gente olha assim e fala, cara, realmente transforma a vida das pessoas, né? Então, e como você falou, com um olhar de gestora e de educadora, nós hoje, nessa semana, nós equipamos, né? Chegou questão de geladeira, freezer, o mobiliário da nossa creche trocou, que a gente fez a visita no início do ano, a gente já foi olhando o que estava precisando, a necessidade, e já adquirimos, né, para as nossas escolas. Então, assim, isso a gente fica muito feliz de estar vendo que a gente está melhorando ali a vida dos nossos alunos, dos nossos servidores, dos nossos professores. E também, Felipe, voltando ali, né, a saúde que você falou, igual eu falei que o nosso governo é cuidar das pessoas, uma ação que nós fizemos, e você vê que foi uma coisa tão simples, igual você falou, deu exemplo aí seu, foi a questão do horário da Secretaria de Saúde. Lá fechava na hora do almoço. E nós, né, nos organizamos para não fechar mais. Você vê a repercussão que deu na cidade, como que o pessoal gostou. Por quê? Às vezes eles deixavam para resolver no horário de almoço. Chegava lá, a secretaria estava fechada. E agora eles encontram a secretaria aberta. Então, isso foi muito bom para você ver. É uma coisa mínima, que a gente, né, pensa que não vai influenciar na vida das pessoas, e influencia. Por isso que o gestor tem de ter esse cuidado, essa sensibilidade, esse olhar mesmo, para poder atender a sua população da melhor forma possível. Isso aí. A gente está caminhando para o final, né? Se dependesse de mim, a gente ficava aqui até amanhã conversando, que você é gente boa demais, assim, mas eu queria que nesse final você desse um recado aí para o pessoal de Serrania, pessoal que está confiando no seu trabalho, pessoal que gosta de você, dá um recado aí pro pessoal mesmo, assim, para a gente caminhar para o final e também um recado, você já falou, né, para pessoas que querem iniciar no mundo da liderança e tudo, mas se quiser dar só mais um recado também, falar sobre isso, enfim, fique à vontade. Né? Se quiser falar alguma coisa da prefeitura, é seu espaço aí, fica à vontade. A gente, né, primeiro, eu quero agradecer, Felipe, por essa oportunidade, igual você falou, nós ficamos aqui até mais tarde. Que delícia também conversar com você, estar aqui com você. O que eu quero deixar para o meu povo, né, o povo de Serrania, Felipe, é para eles ter a certeza que a gente vai estar dedicando cada dia mais, que a gente vai estar fazendo o melhor. Porque eu acredito assim, Felipe, se a gente não for fazer o melhor, então deixa para lá. Se for fazer o mais ou menos, não serve. Nós estamos ali, para fazer o melhor. Então, eu quero deixar, né, esse meu depoimento, esse meu compromisso com todos os serranienses, né? Igual eu falei com eles que eu vesti a camisa, eu quero cuidar de cada um
o maior carinho, igual uma mãe cuida de um filho, eu quero cuidar de todos de Serrania, Felipe. E também incentivar todos a entrar na política, porque é um compromisso nosso, nós não falamos muito, Felipe, mas a política, a gente fazer a política diferente. Porque muitos enxergam, até quando eu fui participar, o meu marido, que eu iria ser candidata, eu falei, larga a mão disso, vai mexer com política, olha como que está a política. Falei, não, tem a política boa. E Deus me pôs aqui para mostrar que nós somos capazes de fazer uma política diferente, uma política humanizada, uma política para o povo, porque nós somos, né? Como diz, empregado do povo, o povo é o nosso patrão. Nós temos de saber disso, a nossa função. Então, que a gente pode fazer uma política diferente. A política é muito bonita. A nossa vida é uma política. Então, nós precisamos, sim, acreditar, mudar os nossos olhares para a política e confiar que a gente vai fazer a diferença hoje, aqui onde a gente está. Vou te falar, é por essas e outras que temos aqui a nossa, né, a representante da mulher municipalista no estado, assim. Alexandre, fico muito feliz e honrado de poder compartilhar esse tempo com você aqui. A gente encontra tanto, né, mas às vezes é tão corrido os eventos, mas conhecer mais a sua história, conhecer mais como é que está o seu trabalho em Serrania, e fico muito feliz de poder compartilhar esse tempo com você e entender o porquê que assim, você foi a escolhida. E falo que assim, Serrania e Minas Gerais só tem a ganhar com a sua presença, com a sua iniciativa de entrar para a política mesmo, e as suas palavras são muito importantes. Eu acho que vai ter muita mulher, muita gente que vai olhar. Você é uma pessoa que sua trajetória você construiu através da educação, e eu tenho certeza que a sua passagem em Serrania vai deixar a cidade muito melhor do que você encontrou. Essa que é a grande importância que um gestor público tem, na minha opinião. Eu acho que o cara tem que entrar, contribuir e deixar melhor do que chegou. Eu vou fazer isso lá no SAMU, você vai fazer isso lá em Serrania, e assim por diante, né? Então, tenho certeza, né? Você já está deixando sua marca, e eu tenho certeza que a gente, né, eu falo por ser um cidadão mineiro, né, tá ali pertinho, tá em Alfenas, ali do lado, a gente só tem a ganhar com a sua, né, importância, sua trajetória. Te agradeço, né, a casa está sempre aberta para quando quiser voltar, tiver assunto novo, tiver alguma coisa para conversar. E quero agradecer também a Licitar, que oferece esse episódio. A Licitar é uma empresa de tecnologia que facilita a sua interação com fornecedores e torna mais transparente, mais rápido, mais eficiente, enfim. Chegou até aqui, conheça a Licitar, e agradecer mais uma vez, né? Curta, se inscreva no canal, e em breve nós vamos ter novas lideranças, novas pessoas para nos ensinar tanto quanto a Xanda nos ensinou aqui. Muito obrigado.